Papo de Terapeuta Sakura. Terapias, reiki e caminhos de cuidado. Olá, bem-vindo ao Papo de Terapeuta Sakura. Hoje nós temos dois temas bem delicados para falar. Vamos falar sobre a questão investimento versus valor de um atendimento e falar também sobre a questão de agenda, que é algo que a gente vê muito por aqui. E o meu convidado hoje é o terapeuta Nelson. E é algo que a gente já discute há muito tempo, né, Nelson? Sim, muito tempo, né, que a gente fala sobre a questão dos valores e preços e principalmente a falta do interagente, ao paciente, ao cliente, às vezes marcar em cima da hora, né? Isso é muito Desgastante. desgastante, né? Então, já iniciando, eu vou falando sobre essa questão da falta, né? Quando a gente organiza a sala ela está sempre esperando o nosso interagente, cliente ou paciente, como vocês chamam, né? Com muita dedicação, muito carinho, muita intenção. Então, quando acontece isso, não é só uma falta, né, com o terapeuta, é falta com a pessoa também, porque ela reservou esse momento para ela, então ela não se priorizou naquele momento. Então isso traz assim não só um desgaste para o terapeuta, mas também para a pessoa, porque depois ela fica tentando angariar uma outra brecha na agenda do terapeuta e às vezes fica difícil, né? Fica muito difícil isso. E é difícil às vezes até das pessoas entenderem, né, Nelson, que é o nosso trabalho e que aquele horário que aquela pessoa agenda, que a gente reserva, que ninguém mais vai estar, né, ali disponível para conseguir aquele horário, é destinado para ela. Então, desde aquele momento, tu sabe o nome da pessoa, tu sabe se é um cliente novo que vai definir um certo tipo de acolhimento ou se é uma pessoa que tu conhece e que tu vai já ir pensando, né, naquele jeitinho dela, o que que vai fazer. Então, é uma energia que é mobilizada para aquele horário, né? E Sim, o pior, né, Nelson? Não é a pessoa que não desmarca, é aquela pessoa que nem vê, nem nem avisa avisa, e a gente que é fica o aqui. pior, né? Que é o pior. Uma das coisas assim que eu aprendi, né, que eu toco na tecla, que é o que o mestre Toshiro Hishinuma fala muito sobre essa questão da valorização. Vem tanto da parte da precificação, mas também da parte do cancelamento. Quando uma pessoa ela não avisa ou cancela em cima da hora, isso também não quer dizer, gente, que a gente não cancele por algum motivo, né? O meu filho está doente, a minha esposa, nós estamos com um problema hoje, casualmente, na questão Exatamente. aqui do Sakura, na frente eles estão arrumando a rua, então está tendo uma intercorrência na agenda, não, são coisas que acontecem. Mas quando a pessoa tá chovendo, não tô afim de ir, isso é muito desgastante, porque assim, o Toshiro sempre diz uma coisa, quando o profissional ele é bom e ele tem uma carteira de clientes boas, o terapeuta ele se torna a prioridade na vida daquela pessoa e assim como você se torna uma prioridade na nossa vida. Então a gente tem que saber o que nós priorizamos. Vou priorizar ficar em casa comendo pipoca, tá tudo bem. Mas o terapeuta tem todo o direito também de decidir se ele vai ou não atender, vai abrir um outro horário na sua agenda para essa pessoa. Né? Eu tenho bastante clientes assim que são muito raros de cancelar, mas também tem alguns que cancelam e não avisam. Então isso é muito desgastante para todos nós terapeutas, né? Eu vejo também com as colegas, né? Com a Michele, com a Shana, com a Isabel. Então é ruim, né? Por esse fato de a gente vir preparado, existe toda uma preparação, não só do ambiente, mas de nós terapeutas mesmo, para acolher aquele momento daquela pessoa. E isso é bem complicado, assim, gera, na verdade, uma tristeza, assim, da gente estar ali esperando, aquela pessoa não vem, ela não chega. Como tu diz, é casos e casos, né? Realmente tem situações que não tem como e a gente entende, acontece com a gente, mas a gente entende e a gente, assim, só pelo tipo, às vezes, de mensagem, a gente já sabe que a pessoa tá mentindo. Né? Então, assim, Sim. porque o terapeuta não é bobo, né, Nelson? Vamos ser bem Não. sinceros, né? A gente não é. Então, assim, o jeito que a pessoa fala, ou ela nem aparece, aí a gente resolve passar uma mensagem, tá vindo? E aí vem aquela desculpa sem pé nem cabeça, sabe? Então, assim, Sim. aí vira até uma falta de consideração. Eu acho isso, né? Vira uma falta de consideração. E também, às vezes, o que acontece, né? Não só, como a gente falou, né? A gente abre a agenda para que essa pessoa venha até aqui, seja atendido com qualquer uma das terapias que a gente oferece aqui,
mas também o que acontece, a pessoa ela não desmarca, ela desmarcou em cima do horário, e aí ela quer ser atendida no outro dia. Hoje é sexta-feira. Olha, não vou ir hoje, 2 horas da tarde está cancelado o meu atendimento, não vou poder ir, ponto. Tem horário amanhã? Então, ou seja, o terapeuta ele tem que se dispor para abrir a agenda no momento que a pessoa quer, não no momento que ela agendou com a possibilidade da agenda aberta do terapeuta. Nem sempre a agenda está disponível. Né? Por exemplo, semana que vem eu tenho somente 2 horários disponíveis, os outros estão tudo cheios. Então, quando acontece uma coisa de um cliente meu e eu mando aviso 24 horas antes, pedindo a confirmação se essa pessoa vai vir ou não, para que eu possa ali, né, em 6 horas, conseguir o encaixe das pessoas que me pediram. E acontece, né? Acontece bastante até. Essa semana passada foi vários cancelamentos, mas eu mandei 24 horas antes o aviso. Então, é uma coisa que nos deixa assim um pouco irritado. A gente nem tão zen a nesse gente faz momento. tai chi, yoga, pratica, mas assim, a gente fica zen paciência também, né? Zen Então, paciência, exato. Somos seres humanos como todos, né? E nós temos também os nossos momentos aqui de estresse. E isso é uma coisa que gera o estresse. Porque, e outra coisa, né? A gente tem a questão de agendamento da sala. Então, assim, a gente reserva a sala aqui que a gente vai atender e outro terapeuta que, de repente, no mesmo horário poderia usar a sala, vai ter que trocar o horário dele ou vai ter que escolher a outra sala. E aí a pessoa não vem e a sala fica ali disponível, sendo que o outro terapeuta também não pôde. Então, acarreta tanta coisa que eu fico pensando quem faz isso por realmente negligência, porque não prioriza, porque acha que tá tudo bem não vir, né? Porque o pessoal lá, né, vibe boa, tá tudo certo, não vão se importar. Não pensam nisso, né? E será que se fosse feito com eles, eles iam gostar? tem um efeito reverso que não é agradável, né? Pois então, se coloca no lugar, né? Isso já aconteceu comigo, né? De um paciente meu, que geralmente vinha às sextas-feiras, né? Ele desmarcou várias sextas-feiras e decidiu na sexta-feira que aquela sexta-feira ele ia vir, mas já tinha gente no lugar dele. E eu disse, cara, como tu desmarcou mais de 4 vezes, eu passei o horário para outra pessoa. E aí ele me indagou, pô, mas eu não sou prioridade? Entendeu? Então, isso que eu digo, a inversão de valores, se é feito com um terapeuta, tá tudo bem, eles são bicho grilo mesmo, né? Agora eles não olham esse lado. Agora, quando a gente faz com esse interagente, ele não aceita, ficam bravos. Né? Então, tem que haver a famosa empatia por ambos os lados. Como a Michelle falou, existem casos e casos, situações e situações que a gente pode jogar no cotidiano, né? Isso acontece com algumas clientes minhas que são mais velhas. Tá chovendo, eu tenho uma de 75 anos que vem lá da Venceslau Escobar para cá e ela pega Uber. Se chove, ela já me avisa, Nelson, eu não vou ir. Então, existe casos e casos, mas a pessoa chegou e avisou, olha, e cada terapeuta sabe o seu cliente que já tem ali anos te seguindo, anos trabalhando contigo. Então, a gente sabe, né, que existem exceções, mas que essas exceções não virem regras, né, semanalmente, porque senão não tem como, né? Não tem como, depois vira o efeito reverso do cliente não gostar que a gente cancele. Exatamente. E isso é bem delicado. Isso a gente vê bastante acontecer e vê colegas falarem muito sobre isso, para ver como é recorrente. Mas a gente vê muito isso dentro das terapias, porque assim, quando é uma consulta médica, a pessoa dificilmente ela vai esquecer de ir, ou porque ela não tá muito afim, ela não vai ir. Ela vai. E se ela não puder ir, ela vai ligar, ela vai trocar o horário. Sim. Mas é o médico. E aí, qual é a diferença? Sim. Por que a valorização não é a mesma para o terapeuta que trabalha não só quando a pessoa não está bem, auxiliando um tratamento médico que está acontecendo, trabalhando, né, nesse outro âmbito, como também como prevenção, para a pessoa não precisar chegar no médico. Aí a gente entra no valor versus investimento. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? Eu vou dar meu exemplo, né? Eu já trabalho há muito tempo já com as terapias orientais no que se refere ao tratamento de dor. E, inclusive, estou fazendo a minha segunda graduação, que é
em fisioterapia para poder agregar no que eu já faço, mas a terapia manual, no que se refere a tratamento de dor, eu já estou fazendo há muitos anos. Então, existe uma precificação quando a gente vai tratar a dor. Então, às vezes eu vejo o pessoal, né, de clientes novos, principalmente, cobram um valor, às vezes acima de a mesma coisa que um fisioterapeuta lá. Eu digo, sim, mas eu já tenho uma expertise na dor, eu já tenho anos, cursos aqui fora, que me trouxeram esse know-how para trabalhar com a questão da dor. Então, o preço é outra coisa. O preço é diferente do valor que eu entrego. O que eu entrego, ele está acima da expectativa da pessoa. Porque é tão bom quando uma pessoa vem e consegue ser atendida, diminuição de dor ou zerar a dor. Não sou o melhor terapeuta que existe, né? Mas eu sei que se eu tenho competência de pegar aquele caso, eu vou pegar. Quando não é, como já aconteceu essa semana, de 2 pessoas entrarem em contato comigo, eu encaminhei para o fisioterapeuta. Outra coisa, o terapeuta manual, ele tem que ter uma equipe disciplinar para ajudar um fisioterapeuta, um educador físico, um médico, indicar e saber avaliar naquele momento para que esses interagentes tenham um caminho a ser seguido antes da gente pegar a terapia manual, de fato, para algumas coisas. Mas realmente assim, preço é uma coisa e valor de entrega é outro. E detalhe, todos os que estão aqui, eu já não falo mais só pelo Nelson, que tem os cursos, né, de terapia manual, mas eu falo por todos. Todos nós investimos muito alto para ter o conhecimento que nós temos hoje. Quantas viagens tiveram que ser feitas, quantos workshops tiveram feitos, e mais a formação. Então não é somente a formação, é os outros especialistas na área que a gente acabou indo buscar mais conhecimento para que hoje a gente se tornasse o terapeuta que somos. Exato. E que o que nós estamos oferecendo não é o preço, é o valor daquilo que a gente foi buscar conhecimento. É isso aí, eu acho que é muito diferente, né? E até quando as pessoas me perguntam qual é o preço, aí eu já boto o valor do investimento porque para mim saúde é investimento. E quando tu traz essa questão assim da dor mesmo e da prevenção, isso também é interessante. Se eu tô com muita dor, eu pago o que for para tirar aquela dor. Se eu tiver que fazer algo para prevenir a dor, tudo é caro. É caro. Não, isso eu não vou fazer, é caro. Deixa eu chegar lá, que daí tem que tomar remédio caro, fazer tratamentos mais caros, e aí paga o que for para tirar a dor. Agora, o investimento de prevenir, não. Né? Eu só vou lá quando eu já estiver bem mal, né? Quando não tem mais o que fazer. E aí, claro, aí vai se tornar caro porque existe não digo protocolo, porque cada corpo, cada situação, falando por mim, cada patologia que vem, ela vai ter um tempo específico para ter o efeito de diminuição de dor. Por exemplo, casos agudos de lombalgia, ela não vai ser uma sessão que a gente vai resolver. A gente vai diminuir a dor naquela sessão, mas vai ter que ser necessárias várias outras sessões ou vários outros investimentos para que isso tenha uma relação boa, né, em termos de diminuição de dor ou até sanar aquela dor. A prevenção sempre vai ser o melhor negócio, né? A cultura oriental, ela tem essa questão, a gente pega China, Japão, Tailândia, qualquer país oriental, e não vamos tão longe, não precisa ser oriental, se pegar aí, né, outros países, Itália, entre outros, eles olham a prevenção como um meio de não chegar a uma crise aguda de alguma dor, e não estou falando somente de dor física, a questão da dor emocional também. A valorização do terapeuta energético, isso é energia, então, e aí tu deve enfrentar isso no Reiki. Porque eu enfrentei isso no Reiki, já que é Reiki e é energia, tu tem que me dar de graça isso. Sim, tinha muito essa cultura mesmo. Reiki não pode ser cobrado, né? E aí a gente cobra pelo Reiki? Claro que não, né? O que é cobrado? O investimento do terapeuta, e como o Nelson falou, do terapeuta sério, que faz cursos sérios, que estuda, que continua se aprofundando, né? Aí é outro tema para outro debate, né? Que também deixa a gente um pouco assim, mas é isso. E o tempo de vida, a hora de vida, porque a pessoa que se dedica para ser terapeuta, esse é o trabalho dela. E quando ela vai no supermercado, ela não vai dizer, olha, eu trabalho com reiki, eu sou terapeuta, né? Pode fazer uma troca do reiki pelo que eu tô comprando? A gente vai ouvir um não bem grande, porque a conta bate na porta. Hoje em dia, reiki é profissão.
a gente tem já a CBO do Reiki, terapeuta Reiki. Então, existe essa valorização, Sim. né? Muito grande. Mas é isso, o que tem por trás daquela pessoa que vai te atender? O que ela realmente vai te oferecer? Né? Qual é a experiência, como o Nelson falou, que ela tem? E eu acho que isso até é o que as pessoas deviam buscar, em vez de ficar buscando preço, qual é o preço mais barato para mim ir? Qual é o terapeuta que tem a melhor qualificação para cuidar de mim? Aí eu acho que entra mais essa questão, né, Nelson, Sim, a valorização, muito, né? porque o que é importante para mim, né? Exatamente, o que é importante para mim. Eu hoje, né, eu vou dizer o Toshiro, estou falando muito dele, né, porque eu fiz o último curso de formação com ele, e ele toca na tecla como nós terapeutas manuais, ou qualquer terapeuta, porque assim, ó, foram vários colegas nessa formação, nós temos que nos dar o valor e respeito. Então, não é somente o paciente, interagente, cliente, ele tem que ditar as regras. Não, nós ditamos as regras. E isso tem que ser entendido porque essa questão da troca que existe não só a troca financeira, porque o dinheiro ele não é nada mais nada menos que uma troca, né? Assim como o nosso servir e servir do outro. Então é importante que a gente se valorize, principalmente os terapeutas, e também a gente dá valor àquelas pessoas que realmente estão conosco. Isso é uma das coisas que eu venho já botando na tecla, assim, e não tem nada a ver com egocentrismo, né? Eu tenho que priorizar quem me prioriza. Porque assim, o Instagram tá aí, recado para alguns, porque o Instagram tá aí, tu desmarcou com o Nelson, desmarcou com a Michelle, desmarcou com a Débora, com qualquer um terapeuta, tá porque eu não tá caro. Aí, no final de semana, e a pessoa tem o direito de fazer o que quiser da vida dela, assim como nós temos o direito de dizer também assim, eu não vou te atender. Vai lá no Instagram e faz uma festa, paga ali, ó, R$500 uma noitada. Aquele valor que a pessoa gastou, de R$500, vou dar um exemplo, para ela é tipo assim, é só aquele momento de dopamina, sendo que vai passar aquela dopamina, mas a dor dela não vai passar. É isso aí. Então é o tipo de valor que tu dá pro teu terapeuta e pro teu momento. Então é importante que dentro dessa polêmica toda, né, do valor, da precificação, hoje a gente tá aqui, tá aí. Desmarcar. Então, assim, é importante que todos olhem, né, para ambos os lados. Eu tenho que me botar no lugar do meu paciente, do meu cliente, quando ele tiver uma dificuldade. E o meu paciente também, ele tem que avaliar quando tem uma dificuldade. E aí essa dificuldade pode ser no tempo, pode ser na relação dinheiro, né? Porque todos nós vivemos da terapia. Outros colegas têm outras profissões, mas também atende. Então, eu vivo hoje das terapias e das aulas que eu dou. Então, como eu falei, eu tenho poucos clientes hoje que desmarcam, mas assim, todos os que estão chegando novos, eu estou tendo um problema, mas eu estou cortando mal pela raiz. Então, o papo de hoje realmente é para trazer essa polêmica. E não é uma polêmica, né? Eu acho que é uma... É a nossa realidade. É uma realidade e também um olhar de que daqui a pouco a pessoa não está enxergando. Eu acredito que entendeu? sim. Ela não está enxergando isso. Daqui a pouco a pessoa vai olhar assim, mas eu não via por esse lado. Poxa, eu tenho que realmente me valorizar e valorizar o trabalho do cara, valorizar o trabalho da colega. Então é importante a gente fazer esse momento, né, esse bate-papo de terapeuta com um pequeno desabafo, né? Hoje foi pequeno momento desabafo Sakura, vai mudar o nome hoje. Vai mudar. Então, um momento de desabafo e também uma realidade que todos os terapeutas fazem, não é só o Sakura, eu tenho outros colegas, né, outros espaços que eu tenho contato, que eles também passam por isso. Eu vou te dizer que hoje, assim, conversando com outros colegas, eu ainda me sinto afortunado por ter me posicionado. Porque os outros estão com um problema gigantesco, né? De se posicionar, medo de perder. E hoje eu tenho uma mentalidade, aquele interagente que decidiu não vir, ele não era para ser para mim e eu também não era para ser para ele. Então as duas coisas não iam bater. Então ambos os lados não eram para acontecer. Não aconteceu um atendimento, aconteceu uma estrutura. Eu digo que a parte física, ela tem muito essa parte espiritual, a conexão, né? E quando uma pessoa entra em contato comigo, com certeza, em algum momento, energeticamente, ela já entrou em contato comigo, ela entrou em sintonia,
com aquilo que eu faço. Sim. Então, quando a pessoa não é para ser para terapia, ela não é para vir. Não é. É sondar. Que nem ligar. Eu já recebo ligação direta, assim, ou mensagens, né? Mais do que ligação. Qual é o teu preço? Quando chega no preço, aí vai lá, a pessoa desiste. E já aconteceu comigo de uma cliente minha. E essa história eu contei, vou contar, acho que é interessante até no podcast, né? Uma vez eu não estava no Sakura ainda, e esse ano foi 6 anos já no Sakura. 6 anos em março agora no Sakura. Eu tinha meu espaço na Tristeza e uma cliente minha chegou para mim e disse assim: quanto é que tá a tua... Ia aumentar o valor da sessão. Na época era R$70 a minha sessão. Eu aumentei para R$80, né? R$10. E aí essa interagente para mim, não vou dar nomes, né? Ela chegou para mim: mas o fulano, tem um fulano lá na esquina, que era perto ali, que ele cobra R$50. Ai, gente. Aí o que aconteceu? Eu peguei, olhei para ela assim, na hora eu fiquei muito irritado, fiz o meu atendimento, ela saiu bem, sem dor, e tinha uma questão patológica da coluna, enfim, um desgaste e uma estenose na coluna, bem severa, que a gente demorou ali umas 8 sessões para corrigir. E aí no final da sessão, na época não tinha Pix, né? Ela pegou para mim assim: quanto é que eu te devo? Eu digo: olha, tu me dá o valor que tu acha que eu mereço. Ela pegou da carteira dela, ela tirou R$50 e me deu R$50. Eu peguei o dinheiro, agradeci. Semana depois ela me ligou para agendar. Eu disse para ela que eu não iria atendê-la, porque o meu valor era R$80. E que eu não tinha nenhum problema de ela ir no Zezinho. Eu apelidei o senhor de Zezinho da Quitanda. E eu digo: de repente o Zezinho da Quitanda é até melhor que eu. Então, mas é o preço dele, vai lá, experimenta, né? Então a gente não está falando sobre um terapeuta cobrar menos que o outro, tá, gente? É isso que a gente quer que entenda. De repente os terapeutas vão ver colegas que cobram menos, não é pelo valor, né? É pelo teu tempo. A gente cobra pelo nosso tempo, porque a gente poderia estar em casa descansando, a gente poderia estar assistindo filme, lendo um livro, estudando, porque assim, ficar em casa também descansando é importante. E é que a gente tem que dar esse momento de valor também sobre o descanso. É verdade. Então... Polêmico tudo isso. Polêmico. Hoje a gente veio para falar de coisas importantes que já faz tempo, já faz mais de ano, né, Nelson, que a gente gostaria de falar sobre isso, por questões que a gente vê acontecendo. E eu achei que cabia, assim, para esse momento. E eu acho que o que a gente deixa, assim, como reflexão é: quanto vale a tua saúde? Física, emocional, mental, espiritual. Quanto que ela vale? Pensa sobre isso na hora de buscar um terapeuta, né, Nelson? Pensem bem. E, gente, assim, o Nelson é uma pessoa que trabalha com as terapias manuais de uma forma que eu não sei nem colocar em palavras, né? Porque eu digo, ele me bota no lugar e eu e muita gente, né? A gente pede socorro, mas tem o lado terapêutico também, energético, que ele traz junto. Isso tem um diferencial, sem contar a longa formação e experiência que ele tem. E quem quiser, olha, ele diz que tem 2 horários na semana que vem. Então, corram, porque esses 2 horários pode ser que até o podcast sair não tenha mais. Então, cuidem lá que no Sakura a gente compartilha nos stories a agenda e escolham com o coração. Como o Nelson falou, não é a questão de querer direcionar vocês para alguém, mas é de dizer: olhem para quem vocês estão indo. Apenas olhem. Tem tudo que é preços, mas também tem tudo que é qualidade. Às vezes não é o preço que vai dizer a qualidade, mas é a formação, o interesse e o profissionalismo. Então, busquem esse cuidado, não o valor. Importante. Olha a saúde, valor de remédio, de tratamento. E isso pode custar bem caro. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Papo de Terapeuta. A gente agradece quem está nos escutando e fiquem ligados que no próximo mês teremos outro tema por aí. Gratidão, pessoal. Gratidão.